Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, hoje eu vou falar, pra vocês sobre a perda, A grande perda da minha vida e da vida dos meus irmãos, que é a minha mãe, Bom, gente, tudo começou assim. Ela reclamando de dor e de dor, Aí foi, a gente saiu disse, Daiara, sua mãe está muito mal, por causa que ela mora lá na casinha do homem, Ela morava lá na casinha do homem. E eu morava aqui em Mossoró e ainda moro aqui em Mossoró. Aí foi, eu liguei pra mãe, perguntei, ei, Matheus, Cláudia falou que o nome dela é Cláudia, Agente de saúde, que mãe tava muito mal. Aí eu disse, ela tá sentindo umas dores fortes. Eu disse, pois tem que chamar a SAMU, tem que chamar a SAMU. Aí foi, daqui de casa mesmo, eu liguei pra SAMU. Aí foi, daqui eu liguei pra SAMU, gente? Aí só que infelizmente levaram minha mãe lá para o hospital de Santa Cruz, mas só que disseram que era só ansiedade, deram um soro nela, deram um soro a ela, aplicaram um soro e mal olhado para ela e mandaram ela vir para casa, dizendo que era só ansiedade. Quando ela chegou em casa, eu não sei se foi o sistema nervoso dela, que ela disse, Dara, parou um pouquinho de doer, não tá doendo tanto não. Aí foi, de tarde já começou as dores, As dores. Eu disse, mãe, você tem que ir pro hospital, você tem que ir pro postinho aí de casinha do homem, a senhora tem que ir, tem que ir. Aí foi, a gente saiu mais uma vez, andou lá em casa e tudo, disse que ia chamar o carro e tudo. Aí só que eu não tive assim paciência de esperar ela chamar, eu pedi outra pessoa para ir lá no posto de saúde, chamar o carro. Aí essa pessoa foi, que é um vizinho lá de casa, Lá da casa da minha mãe. Graças a Deus que ela ajudou bastante nesse sentido, Que eu tava longe, minha mãe tava perto, e eu só por ligação tentava ajudar de todas as formas que eu podia, gente? Que eu tava podendo naquele momento. Aí chamaram, aí levaram junto com o meu vizinho foi, mas minha mãe, meu irmão também foi nesse carro da saúde. Chegou lá, aplicou só um soro, passaram um remédio e voltaram para casa. Isso, minha mãe já estava vomitando e tudo. A comida não estava mais segurando no organismo. Não estava mais segurando a comida dela no estômago. Aí só que daqui eu falei com a menina da farmácia, Pedi o número da menina da farmácia. Aí passaram o número da mulher lá da farmácia. Eu, pelo WhatsApp, comprei o remédio, paguei uma pessoa lá para ir pegar esse remédio, botei a gasolina, Não paguei, botei só a gasolina para essa pessoa ir pegar o remédio na farmácia, porque a farmácia que eu estava falando era lá de Santa Cruz. E Casinha do Homem é município de Santa Cruz, gente? Então essa pessoa foi, graças a Deus, eu paguei a gasolina, essa pessoa foi. Minha mãe tomou esse remédio, só que ela não estava segurando nada no estômago. Nada. Nada, nada. Aí foi, quando foi de noite, quase de noite, Ela sentiu muitas dores e depois ela sentiu muita dor mesmo, que ela disse, ai, Matheus, me segura. Assim ele falou pra mim, gente? Me segura que eu... Gente, eu prometo que eu não vou chorar aqui, porque já vai fazer 7 dias, que minha mãe faleceu. Hoje fez 6 dias, gente. Não é 7 não, é 6 dias que minha mãe faleceu. Aí foi, Matheus falou pra mim, Daiara, minha mãe vomitou. Mãe vomitou um vômito preto, Eu disse, fala, meu Deus do céu, o que será, hein? O que será? Aí Matheus olhou no Google, aí disse, se a pessoa tiver vomitado um vômito preto, tem que ir imediatamente para o hospital. Foi, eu pedi para ligar para a SAMU de lá, porque devido eu ligar daqui, eles queriam falar com a pessoa que tivesse mais o doente para saber de fato o que o doente tinha, se conseguia falar com o doente. Aí foi ligado lá para a SAMU e a SAMU veio, gente? E minha mãe foi para o hospital junto com meu irmão de menor, que é Matheus,
que aparece até no vídeo aí, junto com meu irmão de menor. E ele foi para o hospital. E eles foram para o hospital na SAMU, né? E chegando lá no Hospital Regional de Souza, minha mãe ficou na cadeira, gemendo de dor. E eu, pelo celular, ensinando a meu irmão como fazer, o que deixar de fazer, porque ele nunca tinha ido para o hospital, não sabia como era lá. Ele já estava cansado demais, exausto, porque ele estava naquele quarto, que é aquele quarto que fica só em observação, e o paciente chega lá e vai passar pelas triagens, tudo para poder fazer um exame, para poder mandar para um quarto. Eu não sei como é que funciona aí na cidade de vocês, só sei que lá funciona assim. Aí foi, gente, meu irmão Matheus estava desesperado, minha mãe estava sentindo muita dor. E ela sentada numa cadeira, aí foi. Ela falava assim pra ele que ninguém no hospital estava sentindo a dor que ela estava sentindo. Só que eu estava sem dinheiro para pagar minha passagem para ir para lá. Eu me arrependo tanto. Eu me arrependo tanto, gente, de não ter pedido dinheiro emprestado antes, sabe? Eu estava sem dinheiro. Aí foi, a médica ligou pra mim depois de minha mãe passar 24 horas numa cadeira sentindo dor, sem ter muita atenção, só tomando um soro. Meu irmão indo lá na enfermeira dizendo que minha mãe tava sentindo dor, só que minha mãe tava bem quietinha, ela só sentia dor. Aí teve um momento que ela não aguentou mais, ela começou a falar mais alto e tudo, dizendo que tava sentindo muita dor. E eu aqui em Mossoró orientando, passando noite acordada, que foi essa noite que ela ficou lá no hospital, fiquei acordada e tudo, gente. Aí no outro dia, aí tava esperando já o exame, nada de acontecer, nada de acontecer. Aí foi uma médica, foi lá, que meu irmão pediu para essa médica ir lá, porque minha mãe não estava mais fazendo cocô e nem xixi, e ela só estava pedindo alga, e nem a alga mesmo já estava segurando mais no estômago, porque ela não estava mais aguentando a alga. Ela já estava só a alga, né, gente? Já estava doendo demais o organismo dela. A médica passou a mão na barriga dela imediatamente e disse que era uma cirurgia urgência, né? Uma cirurgia urgência. Aí a médica ligou pra mim, isso eu já me desesperei, fiquei em grito. Aqui em casa, aí eu fui pedir um dinheiro emprestado do meu amigo, ele emprestou, aí eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, minha mãe já tinha entrado para a sala de cirurgia, porque é 4 horas de viagem. 4 horas de viagem daqui para Souza, é muita hora mesmo. A minha mãe ficou internada lá nessa sala vermelha só um dia mesmo. No outro dia ela já foi para UTI, né? Ela já foi em coma para UTI. Gente, minha mãe sofreu tanto. Ela sofreu tanto. Ela bebia, né? Ela era alcoólatra. A ossa dela estrangulou. Aí ela foi pra UTI, né? Fez uma cirurgia, ela foi pra UTI. Ali eu já sabia. Ali eu já sentia que o caso era muito grave mesmo. Aí na primeira visita, que é 4h30, né, lá na UTI, aí o médico falou pra mim que o caso dela era muito grave mesmo. Ela era desnutrida, ela é uma paciente bem desnutrida, ele falou, e tudo. Aí devido tá ficando lá, eles fazem exame, né, aí descobriram. Aí devido ela fazer exame constante lá, né, gente, porque eles ficam lá fazendo exame direto. Aí descobri, além do mais, ela pegou uma bactéria no estômago devido o estômago dela ter perfurado, né? Porque a úlcera estourou, aí tava demorado demais fazer a cirurgia da minha mãe. Minha mãe passou, antes de chegar no hospital, ela passou 3 dias sofrendo, indo para o hospital. E os hospital fazendo pouco caso dela, né? Dizendo que era apenas ansiedade e pronto.
E minha mãe com a barriga imensa, inchada, tava inchadinha a barriga dela porque ela é bem magrinha. Aí devido à barriga ficar inchada, aí nota logo a diferença, né? Porque quando a pessoa é magrinha, quando a barriga fica inchada, já nota logo a diferença. Aí minha mãe foi pra UTI, gente, e o médico disse que era um caso muito grave. Eu vi a minha mãe cheia de aparelho. Eu quase não conseguia ir pra sala. Eu fui com a ajuda da psicóloga. Porque eu não. Eu já sabia que era um caso muito grave quando a pessoa desce pra UTI. A minha mãe ficou 13 dias na UTI, sem beber nada, sem comer nada. Só entubada. Só entubada, gente. Minha mãe ficou entubada na UTI, né? Eu chorei muito, gente. Eu passei esses 3 dias chorando. Eu e meus irmãos chorando muito. O Matheus também. E todos, Maria de Fátima, todos, gente. Chorando, orando, fazendo campanha de oração. Eu fiquei em jejum. Eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa, gente, e nada. Aí foi, minha mãe ficou 13 dias, né, gente, na sala de UTI, eu visitando. Aí teve um dia que o médico disse que ia amputar a perna dela. Minha mãe sofreu demais, gente. Minha mãe sofreu muito. Muito mesmo, minha mãe sofreu demais. Aí operou a perna dela. Aí eu tive que enterrar a perna dela. Eu fui lá no cemitério de Souza enterrar a perninha dela. Por causa que podia enterrar em qualquer cemitério e não tinha como eu ir lá pro cemitério que era natural da nossa família, né? Que é em Serrinha, município de Bom Sucesso, Paraíba. Não tinha como eu ir para lá por causa que era muito longe, não tinha gasolina, então não compensava assim porque não tinha recurso, não tinha recurso. Então enterramos lá, eu enterrei, né, lá no cemitério, né, gente? Lá no cemitério de Souza. Aí já foi um baque grande, né? Aí quando eu fui visitar ela, ela tava bem amarelinha. Bem amarelinha, gente. E eu pensei que ali era o fim, sabe? Eu disse, fala, meu Deus, minha mãe não vai aguentar. Não vai aguentar. E o médico chegou pra mim e disse que a cirurgia foi boa, mas só que a outra perna ainda ia operar. Eu disse, como assim? Minha mãe vai ficar sem perna? Aí ele disse, ela vai ficar viva, né? Ela vai ficar viva. Ali eu saí daquela UTI sem nenhuma esperança, porque eu vi minha mãe bem amarelinha, bem amarelinha. No outro dia eu fui visitar ela já abriu os olhos, ela já tossiu assim, eu não sei se era devido, como é que se diz? Devido aos aparelhos tá tudo dentro dela, né? Já tava tirando um pouco da sedação, a febre dela já tinha diminuído. Aí eles disseram desse jeito. O médico disse desse jeito, né? Eu disse, oh meu Deus, o que é que tá acontecendo? Que eu fiquei toda assustada. Quando eu vi minha mãe tossindo com aqueles aparelhos, fazendo aquele negócio, né, gente, com aparelho. Eles, calma, sua mãe apenas está reagindo, isso é bom. Gente, eu saí daquela sala tão feliz, eu saí daquela sala tão contente. Eu saí em pulos, eu saí cantando assim, eu disse... Eu saí tão contente, gente, daquela sala ali, porque eu disse, não, minha mãe operou. Ele disse, não vai, ele disse, não vai ter mais necessidade, porque todo dia é um médico diferente, gente. Todo dia é um plantão diferente. Tanto médico como enfermeiro, como psicóloga. Todo dia lá um plantão diferente, todo dia, né? E na sala de UTI é muito, assim, muito médico, muito soro, muita coisa. E aquele
barulho daquela coisa, daquela máquina. Nunca vou esquecer aquele barulho daquela máquina. O coração dela era sempre 95, 97. O coração dela tava bom. A temperatura tava boa. E eu saí daquela sala muito feliz, muito entusiasmada, radiante. Eu liguei para as pessoas. Eu disse, mãe, tá tão bem, graças a Deus. Ela tossiu, ela teve uma reação, ela abriu os olhos. Eu perguntei, mãe, a senhora tá me escutando? Se a senhora estiver me escutando, pisca os olhos. Ela piscou os olhinhos dela. Eu cantei pra ela ali naquela sala de UTI uma música de Deus. E eu disse, eu vou cantar outra música quando eu vier, né? Aí só que eu tive que vir pra Mossoró. Eu tive que vir pra Mossoró, gente, por causa da terapia de Davi. Eu tenho que vir pra psiquiatra, né? Pra Davi passar na psiquiatra. Mas eu deixei minha mãe bem lá. Eu deixei minha mãe bem, assim. Aí meus irmãos foram visitar, meus irmãos que moram na Paraíba. Ela abriu os olhos pra ele e tudo, ficou olhando para o mais velho. Ele disse que ela até chorou. Ela escorreu uma lágrima nela. Aí depois eu pedi para meu amigo ir ver ela. Aí meu amigo foi ver, né? Eu aqui em Mossoró resolvendo as coisas de Davi, mas eu não deixava de pedir alguém para ir ver ela. Meu amigo de confiança, muito de confiança, ele foi, disse, amanhã vai começar, os médicos vão começar na parte da alimentação. Ela estava sedada, ainda estava dopada, mas eles iam colocar alimento, né, gente, na sonda para ver se ela tem alguma reação e tudo. Já ia com alimentação, né? Ia ver se ela tinha alguma reação, porque ela também tinha a cirrose, os rins dela parou de funcionar, ela estava fazendo hemodiálise, devido ela nunca ter feito exame na vida. Aí como estava lá, estava acusando tudo que ela tinha. Ela tinha cirrose há mais ou menos há 4 anos, né? Ia fazer 4 anos que ela tinha cirrose. O rins dela parou de funcionar, o fígado dela também já estava com a cor coisada, negócio assim. Praticamente os órgãos dela, todos os órgãos devido à bebida, tinha sido danificado, né, gente? Danificado. Só que ela tem um coração muito bom, o coração dela. O coração dela sempre, ela lutou demais para viver. Ela queria muito viver, ela queria muito terminar de criar os filhos dela. Hoje os 2 filhos dela tá na minha responsabilidade, né? Aí quando foi no dia 26, às 2 horas, ligaram pra mim, né, lá do hospital. Só que meu celular tava descarregado. Aí só que eu fui ver as mensagens. Isso já era ligaram pra mim às 2 horas. Às 2 a 1 hora. Aí eu fui ver as mensagens, né, gente? Mais ou menos às 2h30, né? Aí disseram, o médico quer falar com o familiar de Francisca Rita da Conceição. Nós estávamos em Mossoró, tinha que ir o mais rápido possível, né, os familiares dela. Aí eu fui pra lá, pensando que era uma notícia até boa. Mas quando chegou lá, eu entrei naquela sala, assistência social, esperando um médico. Esperando um médico. E dava 12 horas e não dava a hora do médico chegar. Minha mãe faleceu 1h20, né? A gente foi chegar em Mossoró. Eu fui chegar em Souza 12 horas, né, gente?
12 horas que eu fui chegar em Souza. Eu saí de casa, eram as 7h15. Se eles tivessem dito pelo celular que tinha falecido, eu tinha saído naquele horário de 1 hora e tal, mas só que não disseram, né? Não falaram pelo celular, não. Eles quiseram que a gente fosse até lá para o médico falar com a gente. E eu fui até lá e recebi aquela notícia que minha mãe não tinha resistido. Eu pulei tanto naquela sala. Eu pulei tanto naquela sala. Eu gritei tanto, eu puxei tanto meus cabelos, eu dei tanto tapa em mim pra pensar assim que não era verdade o que o médico. Eu perguntei um monte de vezes o médico, não, isso é mentira. Ele disse, não, né? É verdade. Eu disse, isso é mentira. Não pode ser não, verdade não. Não pode ser verdade não. Isso é uma mentira. Ele disse, é verdade. E aí chamaram lá psicólogo pra falar comigo. E eu não aceitava. Eu não aceitava, eu chorava. Eu gritava, eu me batia. Porque ela sofreu demais, gente. Eu pensava assim que Deus ia dar uma segunda chance pra gente cuidar melhor dela. Ou então pra ela dar valor mais à vida dela. Pra ela ver como as pessoas que realmente amam ela somos os filhos dela. Porque foi nós que sofremos muito. Foi a gente que sofreu demais. Foi eu que sempre fui lá em Souza. Foi eu que cuidei dela assim, eu comprei as coisinhas pra ela. Eu queria que ela valorizasse assim a vida, sabe? Eu queria que Deus tivesse dado uma chance a ela pra ela valorizar, pra gente valorizar a presença dela, pra gente abraçar mais ela, beijar mais ela, pedir desculpa por tudo. E minha mãe faleceu, né, gente? Hoje tá fazendo 6 dias e a ficha ainda não caiu, né? No momento mais difícil. Não foi receber a notícia, não. O momento mais difícil foi a derradeira pá de areia, sabe? A derradeira pá. Pra mim, o momento mais difícil é quando o homem fala que só falta 5 minutos e fecha ali aquele caixão e você vê que não tem mais jeito. Você vê que nunca mais vai ver aquela pessoa, nunca mais vai conversar, nunca mais vai tomar um café. Porque só quem amava ela mesmo eram os filhos dela, gente. Foi a gente que mais sofreu. Eu queria que ela tivesse visto e disse, nossa, eu passei por tudo isso, mas Deus deu a segunda chance a eu e agora eu vou fazer tudo diferente. Mas não. Ela não teve uma segunda chance. Nem a gente teve uma segunda chance. Mas eu creio que Deus levou ela porque ela estava sofrendo muito, né? E Deus não quer seus filhos sofram tanto. Minha mãe faleceu com 52 anos, né? Eu pensava que minha mãe tinha 53, mas lá o médico e a mulher lá, a mulher fez a conta da data do nascimento até hoje, ela tem 52 anos. Ela tinha 52 anos quando minha mãe faleceu. E é muita responsabilidade depois disso. É a dor, é a saudade, é muita responsabilidade cuidar dos meus irmãos. Ter um lugar pra gente,
pra gente chamar de nosso, né? Mas tudo que eu queria era minha mãe de volta. Mas isso não pode acontecer. Porque minha mãe faleceu. A gente passou pelo luto quando ela tava na UTI, sabe? A gente sofreu demais, demais. Mas quando ela faleceu, a gente sofreu mais ainda. Ela não merecia esse fim, não. Ela não merecia esse fim, gente. Ela sofreu demais. Demais mesmo. O que me conforma é que ela estava sedada, né? Que ela não estava sentindo dor. Mas antes de fazer a cirurgia, ela estava sofrendo demais. Ela passou bem 3 dias sofrendo, sofrendo. E não fizeram a cirurgia. Mas fizeram depois que eu já estava nas últimas, né? Aí fizeram a cirurgia. E é isso, gente. E agora, cuidar dos meus irmãos, cuidar do meu filho. Muita responsabilidade. Colocar meus irmãos na escola. E cuidar deles, né? E cuidar de mim também. É isso, gente. E cuidar de sobrinho irmão também. Pois é, gente. Esse foi o relato da minha mãe. Obrigada a cada um que orou, que rezou, que clamou, que colocou o nome dela na oração de vocês, fizeram campanha de oração, que ajudaram num Pix solidário, num Pix solidário. E graças a esse Pix solidário, minha mãe passou 13 dias na UTI, ainda comprou as coisinhas assim, fralda, produto higiênico e tudo, né? Essas coisinhas assim, paguei a passagem e tudo. E também paguei a funerária que estava atrasada. Paguei a funerária que estava atrasada. Graças a esse Pix solidário, né? Se não fosse vocês, eu não tinha conseguido pagar a funerária que estava atrasada. E dar um enterro digno à minha mãe. E é isso, gente. Foi isso, gente, o relato.